Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a apresentação dos conteúdos do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, para o 9º ano do ensino fundamental. Além de apresentar os conteúdos de todo o volume, eu vou explicar a matéria da semana 1, ok? Então vamos lá, nós temos aí um novo PET estruturado mais uma vez em 4 semanas, que será trabalhado ao longo do mês de novembro. Na primeira semana, será abordado o tema Agropecuária da Europa, Ásia e Oceania. É o tema da aula de hoje. Na semana 2, iremos abordar os aspectos industriais da Europa, Ásia e Oceania. Terceira semana, conteúdo tigres asiáticos. E a quarta e última semana, referente ao PET volume 6, trabalharemos com o tema Desigualdade Mundial de Acesso aos Recursos Alimentares. Então, estes são os conteúdos do nosso 6º volume de estudos à distância. Vamos agora, então, aos conteúdos da semana 1. Então, nós temos aqui comunidade temática, conexões e escalas, como objeto de conhecimento, os intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. Para a aula de hoje, a habilidade que eu quero que você, estudante, desenvolva é a habilidade de identificar e analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania, em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. Vejamos então os conteúdos a serem trabalhados. Características dos países da Europa, Ásia e Oceania, países europeus, asiáticos e Oceania, com destaque para a vida urbana e rural, características econômicas desses mesmos países e também o papel dos setores primário, secundário e terciário. Vamos então adentrar nos conceitos desta semana. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar aqui com as características da agricultura e da pecuária na Europa. Então, vamos ver o que a gente pode destacar. No caso da Europa, o que se destaca é o uso intensivo de tecnologia e a contínua inovação nos processos agrícolas. Isso é importante porque isso acaba por otimizar recursos e aumenta a produtividade, o que é joia, muito bom. Entretanto, há um ponto negativo, que é a redução do número de trabalhadores no campo, criando ou gerando um processo de desemprego estrutural. Além disso, nós podemos ressaltar também que a agricultura europeia é produtiva por conta do desenvolvimento técnico e da intensa mecanização, que é o que já foi dito aqui em cima. Um ponto novo é que a maior parte da produção agrícola da Europa é consumida lá mesmo, certo? O que a gente observa? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, cada país da Europa acabou se especializando na produção de determinados produtos agropecuários, sem falar também por conta das condições climáticas. Por exemplo, os países mais ao sul da Europa são países que têm maior insolação, ou seja, maior quantidade de horas de sol por ano. Nesse caso, esses países se tornam fornecedores de frutas e hortaliças que são adaptadas a um ambiente mais quente, com maior insolação. Por sua vez, os países mais do centro e do norte, onde há uma menor intensidade de insolação, são produtores de cereais, que são mais adaptados ao clima frio, e também a produção de leite. Além disso, existe uma boa rede comercial na Europa, que permite que os países estabeleçam trocas entre si. E, além disso, os produtores agrícolas europeus recebem incentivos financeiros da União Europeia. Esses incentivos financeiros fazem parte de uma política agrícola comum, chamada de PAC.
ok? Então, olha, a política agrícola comum fornece aos produtores agrícolas subsídios, ok? Subsídios que são ajudas financeiras, auxílios, concessões de empréstimos, facilitações na produção e por aí vai, ok? Uma outra atividade importante do setor primário na Europa é a pesca, que ocorre principalmente nos países nórdicos, ou seja, nos países ao norte do continente. Na pesca destacam-se a Rússia, a Noruega, a Islândia, Portugal e Espanha, beleza? Então, tá grifado aqui. Esses pontos são os pontos importantes. Eu vou mudar aqui agora a cor do nosso marca-texto, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Ásia. E aí, vou mudar a cor do marca-texto. Então, o momento agora é refletir um pouco sobre a agricultura e a pecuária na Ásia. Uma diferença significativa da Ásia para a Europa é que, no caso da Ásia, grande parte da população asiática está nas áreas rurais. Então, isso significa que existe muita gente empregada no setor primário da economia, certo? Então, há muita gente empregada no setor primário. Por isso que a gente pode dizer que a agropecuária e a exploração de recursos naturais são para a Ásia atividades fundamentais, ok? No caso da agricultura praticada na Ásia, a gente observa que, em geral, as atividades são realizadas com pouca tecnologia, com baixo nível de mecanização e há um emprego de mão de obra familiar. Então, é uma diferença significativa em relação à Europa, que a gente viu que há o uso expressivo de inovações, de tecnologia e baixo emprego de mão de obra. Diferente da Ásia, que, como nós vimos aqui agora, há uma pouca tecnologia envolvida, um baixo nível de mecanização e há o emprego de mão de obra familiar. A produção também é voltada basicamente para o consumo interno. Existem povos que praticam aquela chamada agricultura de subsistência, que é para o consumo da própria família. Mas também há casos de países como Japão e Israel que empregam técnicas muito modernas, que têm alto ganho de produtividade. No caso de Israel, por exemplo, apesar de ser um país de clima semiárido, ele consegue irrigar determinadas áreas e produzir em regiões quase desérticas, desde que faça o uso de uma tecnologia muito específica, muito moderna. Nas áreas mais tropicais da Ásia, ou seja, com um clima com mais chuva e uma maior insolação, existem as plantations. Para quem não sabe, plantations são propriedades agrícolas onde a produção é voltada para a exportação, tá? Nessas áreas, normalmente se pratica monocultura, ou seja, uma propriedade monocultura é aquela que produz apenas um gênero agrícola. E na maioria das vezes, essas plantations produzem produtos tropicais, como por exemplo, o café, o tabaco, o algodão, frutas, chás, cana-de-açúcar. Uma atividade que merece muito destaque aqui na nossa fala, porque ela é uma atividade de destaque no continente asiático, é a rizicultura. Para quem não sabe, a rizicultura é a produção de arroz. A rizicultura ocupa grandes, extensas áreas no continente asiático. Só para vocês terem ideia, os 2 maiores produtores do mundo de arroz estão na Ásia, que são a China, seguida da Índia, e depois seguidas por Bangladesh e Vietnã, que também encontram-se no continente asiático. Além disso, na Ásia também são plantados outros cereais, mas em áreas mais ao norte, ou seja, setentrionais, como no Cazaquistão, no Uzbequistão e a própria Rússia na parte asiática. Em relação à pecuária, ou seja,
Criação de animais. Ela é praticada, sobretudo em sua forma extensiva, ou seja, ocupa grandes áreas e há um baixo uso de tecnologia. Os rebanhos que se destacam são os bovinos, suínos, ovinos e bufalinos. Beleza? Agora vamos trocar a corzinha que a gente vai refletir um pouquinho sobre outro continente. Vou colocar aqui pra gente agora o amarelinho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura e pecuária na Oceania. Não sei se vocês se recordam, né? A gente já estudou que a Oceania é um dos menores continentes, formado principalmente por ilhas. Os países que se destacam em extensão territorial são apenas 3, a Austrália, a Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. De resto, são arquipélagos, conjuntos de ilhas, algumas bem pequenas. Então, em se tratando de agricultura e pecuária na Oceania, o que a gente observa? Que a agricultura praticada na Austrália é predominantemente em grandes propriedades, é mecanizada e utiliza modernas técnicas de plantio e cultivo. Só que aqui a gente não está falando da Oceania como um todo. Aqui a gente está falando de Austrália, que é o maior país da Oceania. Na Austrália, há um predomínio de agricultura em grandes propriedades, mecanizadas, com uso de técnicas modernas, tanto no plantio quanto no cultivo, certo? As principais áreas agrícolas da Austrália encontram-se no leste, no sudeste e no sudoeste, onde são climas mais úmidos e têm solos mais férteis, certo? A pecuária, por sua vez, já é mais praticada nas áreas de clima semiárido, que é um clima menos chuvoso, com mais irregularidade nas chuvas. Os rebanhos que se destacam são os ovinos, caprinos e bovinos, bom? E por que é importante dizer isso? Porque a Austrália tem uma grande produção de lã, de pele e de carne. Então, a pecuária tem um grande destaque na economia da Austrália. Beleza? Olha, apesar do título falar de agricultura e pecuária na Oceania, o conteúdo do PET só fala da Austrália. Então, a gente não pode generalizar esses 2 parágrafos sobre a agricultura e pecuária na Austrália para toda a Oceania. Nas ilhas, por exemplo, as atividades que predominam são uma agricultura muito básica e uma pecuária também muito básica de subsistência. Essas ilhas são mais procuradas para o turismo, então não seria a agricultura e a pecuária uma atividade de tão destaque, e muito menos em grandes propriedades, muito menos mecanizada. Volto a afirmar, essas características se referem ao país Austrália, tá bom? Então, em amarelinho, características da Oceania, em rosinha, destaque para as características da Ásia, e em verdinho, destaque para as características da Europa. Um beijo e até a aula de correção.